Oi, gente, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 14/3, 14 de março. Estou aqui para conversar um pouquinho. A colega minha que gosta. Café com Damon. Não, não tem isso não. É bobeira minha mesmo. É porque eu gosto de conversar tomando café e me relacionar com as pessoas através daquilo que eu gosto de fazer. Tomar café e conversar. Vamos lá. Eu queria conversar com vocês hoje a respeito de 5 características que você precisa entender ou mapear, porque te responderá se você precisa evoluir espiritualmente ou não. Eu estou usando o fone hoje porque hoje está chovendo bastante e eu estou com medo de atrapalhar um pouco o áudio. Por isso que eu estou de fone, tá? Normalmente eu não gosto de usar fone, não. Mas vamos lá. Então, assim, ó, cinco itens, 5 sinais que você precisa evoluir, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje, segunda-feira. Eu quero iniciar pensando assim, por que as pessoas normalmente detestam a segunda-feira? Já parou para pensar nisso? Talvez você seja uma pessoa dessa forma. Não gosta da segunda-feira. Chega no domingo à tarde e já fala, nossa, amanhã já vem a segunda. Eu já fui assim. Às vezes eu também acho que a segunda é difícil, principalmente quando você tem um domingo muito agitado, né? Mas isso não pode ser regra. Isso pode acontecer de vez em quando. Se é regra na sua vida, não gostar da segunda, então você precisa primeiramente mapear o que pode estar errado. Talvez você é insatisfeito com o seu trabalho, você é insatisfeito com a vida que você está levando, você não tem um propósito para levantar de manhã e ir trabalhar. O trabalhar não é o problema. O problema é você não estar satisfeito com aquilo que você faz. Então, é a primeira dica que eu quero trazer para você. Por que eu estou falando isso, né? Assim, avulsamente, que eu vou falar de 5 sinais que precisa evoluir e estou falando da segunda. Porque hoje é segunda. A maioria das pessoas que eu conheço não quer fazer nada hoje. Eu estou fazendo aqui um vídeo, um bate-papo. E deixa eu contar um pouquinho como é que foi minha segunda-feira. Acordei logo cedo, já fiz a minha leitura bíblica, que eu gosto de fazer pela manhã. Nem todo dia eu consigo fazer pela manhã. Quando eu estou podre de cansado, eu não consigo fazer. E eu faço num outro horário. Mas, normalmente, eu faço de manhã. Então, tinha um texto que estava me incomodando desde ontem e eu precisava lê-lo, né? E fiz minha devocional, fiz minha leitura hoje pela manhã. Já me preparei, fui comprar pão, tomei meu café, deixei o café preparado para a esposa que acorda um pouquinho mais tarde. Fui trabalhar. Então, assim, a semana já iniciou agitada. Já tivemos auditoria de certificação da qualidade logo pela manhã. Logo na sequência tivemos outras reuniões. Tivemos uma reunião pesadíssima, né, com um stakeholder de muita importância, uma reunião tensa. Almoçamos, voltamos, outra reunião. E assim, foi uma loucura a minha segunda-feira. Já mandei um e-mail ontem com a última versão do meu TCC para o professor avaliar. O professor devolveu, falou que está perfeito. Eu preciso agora jogar dentro do sistema. Cheguei, ajudei minha esposa a fazer umas coisas que precisava fazer e estou aqui gravando esse vídeo. Talvez você ficou cansado só de ouvir a minha dinâmica. E minha dinâmica é quase todo dia assim. Não é que eu seja um super-homem, longe disso. Mas é porque, primeiro, eu gosto de produzir, eu gosto de trabalhar, eu gosto de realizar, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de fazer o que eu faço. Quem me conhece sabe, e eu comento isso o tempo inteiro, e eu aprendi essa frase a primeira vez que eu ouvi um amigo, o Herbert Cerqueira. Uma hora ele vai ver esse vídeo, um abraço para o Herbert. Um dia ele falou assim para mim, Damon, eu gosto do que eu faço, mas eu não faço o que eu gosto. E eu falei, cara, que legal. Isso nos traz a ideia é o seguinte, o trabalho é bom e necessário. E você não precisa ser apaixonado com o seu trabalho. Mas se for, é ótimo, porque é o ânimo que você precisa para a sua segunda-feira. Talvez você sinta que o seu trabalho não é aquilo que você de fato queria. Então, assim, ó, busca trabalhar e vai fazer o que você quer fazer. É claro que às vezes o que a gente quer fazer não trará para nós o sustento que precisamos. Então, segura no seu trabalho. Não tenha o seu trabalho como uma prisão, tenha o seu trabalho como um recurso para alimentar a sua família e trazer o bem-estar para você. Nem todo mundo é feliz com o trabalho que tem. Nem todo, aliás, não, deixa eu refazer essa frase. Nem todo mundo é apaixonado com o trabalho que tem, mas é ele a fonte de renda e de sustento para a sua família. E se a sua família é o que é mais importante, você supera todas as dificuldades do trabalho. Então, segunda-feira é boa, o seu trabalho é bom.
Se você faz o que quer e o que gosta, melhor ainda, mas nem todo mundo nesse país faz o que quer e faz o que eu gosto. Eu, de fato, se eu pudesse, eu viveria fazendo o que eu estou fazendo agora, conversando, batendo papo, dando aula, ensinando. Eu não ia gastar o meu tempo trabalhando com outra coisa a não ser isso. Mas, por enquanto, eu gosto de fazer o que eu faço e vou trabalhando. E eu produzo, o tempo inteiro eu estou produzindo. Como que eu faço isso? A partir da minha gestão. E a minha gestão, muito mais do que uma gestão pessoal, é uma gestão com os olhos naquilo que é de fundamental importância para mim, que é o espiritual. E quando eu falo espiritual, desatrela essa frase da religião ou da confessionalidade, que eu acho extremamente importante, mas não é o foco da minha vida ou daquilo que eu creio. É a espiritualidade. A espiritualidade vai muito mais além do que a religião. É a sensação de bem-estar, de viver bem, de viver alegre, fazendo inclusive aquilo que a gente não gostaria de fazer. Por quê? Porque a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, a gente tem um objetivo. E se você não tem propósito, missão e objetivo, você tem que achar um motivo para fazer o que você faz. De repente é sustentar a sua família. Esta é a sua missão. E tá ótimo, tá ótimo. Mas deixe-me me apresentar. Meu nome é Damon, sou norte-mineiro, o sotaque já denuncia, mas há muitos anos saí do norte de Minas e já andei por esse Brasil todo. Hoje estou no Mato Grosso do Sul, sou pai da Mariana, de 17 anos, sou pai do Matheus, de 23 anos, esposo da Jane, a mulher mais linda desse mundo, que está comigo há 26 anos, me aguentando, né? Me tolerando. Ela é minha parceira em tudo que eu faço. Qual é o meu propósito? O meu propósito é viver intensamente a minha vida. Viver o reino. Eu quero viver em prol do reino de Deus. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. É de ajudar as pessoas a serem melhor e viver melhor. Todas as pessoas que me cercam. E qual é o instrumento que eu utilizo para isso acontecer? É o ensino, é o ensinamento. É claro que eu faço outras coisas para fazer a vida das pessoas melhor, mas Deus me chamou para o ensino. E quem me conhece sabe que desde os 18 anos de idade, quando eu resolvi mudar de vida, eu trabalho para melhorar a vida das pessoas através do ensino. E é o que eu estou fazendo aqui, batendo um papo e trazendo para você conhecimentos, experiências que possivelmente, inevitavelmente, você poderá usar na sua vida. O que eu quero te ensinar, e quem está me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, por falar nisso, toda terça-feira, 20 horas Brasília, nós temos um encontro marcado no meu Instagram. Então vamos trabalhar os 5 sinais que você precisa entender que vai fazer com que você evolua na sua vida espiritual? Vamos lá. O primeiro deles, tenha compaixão. Então, se você é uma pessoa que tem compaixão, você é uma pessoa que está no caminho da evolução espiritual. Se a felicidade é uma experiência, né, de contentamento e bem-estar, como a gente já conversou um pouquinho anteriormente, e essa sensação de bem-estar ela tem que estar combinada com a sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então, se para você isso que você vive, a forma que você vive, traz essa sensação e traz para você o sentido de valer a pena, essa sensação descreve a felicidade. E a felicidade a gente sabe que não é algo constante, ela é momentos, ela é temporal. Então é por isso que a gente precisa buscá-la o tempo inteiro e usufruir com muito prazer esses momentos que a gente consegue encontrar. Então, desta forma, nós podemos medir a felicidade a partir do grau de contentamento ou de satisfação com o seu viver. Então, se você tem contentamento, tem satisfação com o seu viver e você usufrui cada momento como se fosse um momento único, isso é felicidade. E é isso que eu quero trabalhar com você. Mas quais são, então, os sinais que vão fazer com que você consiga entender e diagnosticar se você precisa evoluir espiritualmente ou não? Então, primeiro eu já falei, compaixão. Você é uma pessoa que tem compaixão? Você tem compaixão com as pessoas? O que é compaixão, né? É você colocar o coração na dor do outro. Sentir a dor do outro, comungar da dor do outro e fazer o que for necessário para que o outro esteja melhor.
Então este é um sinal de que você está no caminho da evolução espiritual. Se você não tem compaixão por ninguém, é um sinal que você precisa evoluir na vida espiritual. Então, o primeiro ponto é ter compaixão. Se você tem compaixão, melhore ainda mais, né? Sempre é oportunidade de melhoria. O segundo sinal que vai te trazer a consciência de que você precisa evoluir na espiritualidade ou não é pergunte sempre o porquê. Por que que você faz o que você faz? Qual é o motivo? Qual é o motivador? Qual é a energia que te faz levantar cedo e lutar o tempo inteiro? O que que te motiva? Então, se você não tem porquê nenhum, então você não tem esse motivador. Eu tenho um amigo que falou assim, eu não tenho propósito na vida, não tenho propósito nenhum. Não, é normal. Você não precisa ter um propósito. E se você tiver um propósito, você precisa trabalhar nele, né? Agora, o propósito vai te ajudar a ter motivação e energia. O responder o porquê que você faz o que você faz vai te dar energia o tempo inteiro nessa caminhada e vai te dar condição e potência para você vencer os desafios e as barreiras. Porque se você não tem motivo algum, você para no primeiro obstáculo. É quando você, por exemplo, se você já é casado, quando você tomou a decisão de casar e você falou, não, eu vou casar, há um ditado popular no norte de Minas, que diz assim, ó, quem quer casar, quer casa. Então, assim, é uma forma bem popular e matuta, né, de falar que o cidadão tem que se preparar, ele tem que comprar uma casa se ele quer casar. Então, quando você toma a decisão de casar, você tem um motivador agora para trabalhar ainda mais, juntar dinheiro e conseguir construir um mini patrimônio necessário para que você possa casar. Esse é o propósito, esse é o motivo. Se você tem família e tem filhos que vai estudar ou que entrarão na idade de estudo, esse é o seu motivador para que você faça uma reserva bancária. Então, este é o motivador. Então, quando você acordar cansado, com sono e falar assim, não, hoje eu não vou trabalhar, você vai lembrar que vai casar, ou que tem filho para sustentar, ou que o filho vai para a faculdade em algum momento. Este é o seu motivador. É claro que eu estou dando exemplo bem esdrúxulo, né? Para que você entenda, tenha consciência do que é um propósito, uma missão ou um objetivo. Então, o segundo, né? Pergunte sempre o porquê. Se você nunca pergunta o porquê que você faz, é possível que você precise evoluir espiritualmente. Terceiro, busca a interdependência, por já ter alcançado a independência. Então, assim, ó, alguém que precisa evoluir, ele necessariamente ele está ainda no círculo da dependência. Ou ele já passou da dependência para a independência. É uma característica de quem já está no caminho da evolução. Mas assim, o caminho amplo e avançado é você alcançar a interdependência. A interdependência é você se relacionar com o outro e ser interdependente. Você depende de alguém e alguém depende de você para que esse ciclo se feche e você possa crescer ao fazer o outro crescer. Isso é interdependência. Eu dependo do outro para que o outro dependa de mim e isso é um círculo, né? que vai se retroalimentar. Então alguém que não tem a necessidade, não tem a visão, não quer ou não sente o desejo de ser interdependente, isso é um sinal claro de que este indivíduo precisa evoluir espiritualmente. A espiritualidade é você se relacionar e viver em prol da melhoria do outro. O Pondé, né, um grande filósofo brasileiro, ele, em algum momento, ele postou nas redes sociais dele que se alguém pensa estar crescendo ou ser alguém espiritual, mas não olha para o outro, não entendeu nada do que é espiritualidade. Espiritualidade é você se conectar
com o outro e com a divindade, aquilo que a gente não consegue ver, pegar. É a experiência transcendente, que sai fora do mundo físico e se direciona, te leva ao mundo espiritual. Então, a espiritualidade é você se conhecer, se conectar com a divindade, no meu caso, Deus, e se conectar com o outro, para que esse relacionamento seja um relacionamento de interdependência. Eu alimento o outro me alimenta por consequência, tá? Um quarto sinal de que você precisa evoluir, crescer em busca da espiritualidade. Dedicar-se ao próximo te motiva? Se a melhoria da vida do outro, ou se você tem o desejo de fazer o outro melhorar, se este sentimento te motiva, é porque você está no caminho da espiritualidade. Se você não tem motivação alguma para fazer a vida do outro melhor, você precisa urgentemente tomar consciência da necessidade de que você precisa buscar a espiritualidade. Então é um ponto que você precisa sempre observar. As pessoas que estão no caminho da espiritualidade têm uma quinta característica: vive a partir de valores. Então, toda pessoa que está em busca da espiritualidade, que tem crescido, que está buscando ali o topo da pirâmide de Maslow, e eu falo muito da pirâmide de Maslow porque eu acho muito interessante, porque te tira da necessidade básica, quase que carnal, e te leva para o patamar mais evoluído, que é quase o patamar espiritual, né? Que é a autopercepção e o sentimento de valorização interna que te faz ir para fora. Por isso que eu falo muito da pirâmide de Maslow, né? Você precisa entender que quem está nessa evolução, tem profunda motivação por ajudar o outro, porque entende que o outro é o caminho mais curto para a evolução espiritual e para chegar até Deus. Então é a outra característica, né, ou a quinta característica que te faz perceber como está a sua caminhada nesta trilha. Então, vamos repetir? Primeiro, tem compaixão, pergunta sempre o porquê. Essas são as características de alguém que está evoluindo espiritualmente. Então, se você não tem essas características, é porque você precisa entender que tem que melhorar a sua caminhada. Então, ó, tem compaixão, pergunta sempre o porquê, busca a interdependência por já ter alcançado a independência, dedica-se ao próximo, e isso é um motivador para ele, e são conduzidas necessariamente por valores. Tem valores indiscutíveis e inegociáveis. Então essas são as características de pessoas que já evoluíram na vida espiritual, e a ausência dessas características vai te mostrar que você precisa crescer. Por que é bom você tomar nota? Porque isso é um material de consulta. Você vai ter o tempo inteiro material para pesquisa, né? Para entender e para alinhar a sua vida. Perfeito. Mas eu quero falar agora que existem sinais que não são necessariamente esses sinais ou esses pontos que eu elenquei agora, que são sinais muito mais gerais. E nós devemos entender que esses sinais são referentes ao caráter psicológico e conectar diretamente ao seu caráter espiritual. Então, assim, inevitavelmente, as pessoas carregam dentro de si essa centelha, ou essa característica, né, que são características totalmente conectadas ao caráter, seja ele psicológico ou espiritual, e isso vai fazer com que você tenha também termômetros internos para entender como que está a sua vida de forma geral. Então, essas características que eu vou trazer agora, elas não são as características iniciais, porque as primeiras são características gerais, abertas, né? Que você consegue mapear respondendo aqueles quesitos. Essas, inevitavelmente, você vai ter interiorizado em você, seja no âmbito psicológico ou no âmbito espiritual. Você vai ter em menor ou em maior proporção. Então, quais são essas características?
O amor. Todos têm, em menor ou em maior proporção, o amor dentro de si. Pega o cidadão mais corrompido, socialmente falando. Ele ainda vai ter uma pequena centelha de amor por alguém. Ou a mãe, ou o pai, ou alguém que conheceu, ou a si próprio. Ele vai ter essa centelha. Se o cidadão não tem amor por nada ou por ninguém, nem por ele próprio, é porque ele está totalmente doente. Mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, mas se ele mesmo sendo mal tem em algum momento em algum momento essa pequena centelha que eu entendo dentro da minha compreensão espiritual, que é a característica mais distante que o homem tem da semelhança a Deus, porque eu creio que quando o mundo foi gerado, independente de olhar para a criação como a Bíblia está dizendo ou como os cientistas defendem. Eu não quero trazer aqui o mérito da discussão do como, mas o porquê. Uma vez criado o homem, e a Bíblia vai dizer isso, que o homem tem a semelhança de Deus. E essa semelhança foi ofuscada pela separação que o homem construiu em relação a Deus. Mas em algum momento ele tem um resquício. Ele tem uma centelhazinha ali, que pode estar bem apagadinha, mas algo que o leva à similaridade daquele que o criou. Então, o amor é uma característica que você tem dentro de você. Então, as pessoas que conseguem evoluir espiritualmente, obter resultados, ele exerce amor. E quando eu falo amor, eu não estou falando do amor ágape, do amor eros, do amor filéu, né? Não é o amor de homem para com mulher, não é o amor de pai para com filho, não é amor de irmão, é o amor. Seja pela pessoa, seja pelo que você faz, seja pela natureza, seja pela sua vida, você precisa buscar viver em profundo amor. E se você quiser fazer uma leitura de um amor profundo, um amor de pai para com filho, de alguém que nos criou, depois você dá uma observada em 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar sobre amor. Ou então escuta a música do Renato Russo, né, que vai falar também desse amor genuíno, porque ele está usando o mesmo texto lá. Então, se você não gosta de ler, escuta, né, se você é mais preguiçoso, escuta essa música. Porque ele vai falar de um amor que é incondicional. É este o amor que você tem dentro de si e que de repente precisa dar uma centelhada, jogar um combustível para que esse amor cresça. Aí você vai ter um amor pela vida, o amor pelo que você faz, independente se você gosta de fazer o que faz ou não, você vai ter amor pelo simples fato de ter oportunidade de fazer. Você vai amar as pessoas, vai viver a sua vida em prol de melhorar a vida de todos que estão em torno de você. Você já parou para... Aliás, parou não, né? Você já viu o quanto é ruim você viver ou você estar perto de alguém pesado, aquela pessoa que tudo tá ruim, reclama de tudo, não tem amor pela vida, não tem amor pelas pessoas, não tem amor pelo que faz, não tem amor por ninguém. Gente, suga a nossa energia. É como se tivesse ali um buraco negro que suga toda a energia e toda a luz de onde está. Né? A ciência vai dizer que existe um local onde puxa toda essa energia. São os cidadãos, as pessoas. Ao contrário, o contrário é verdadeiro, você tem prazer em estar perto de pessoas que te fazem bem, de pessoas que têm amor pela vida, têm amor pelo que faz, têm amor pelas pessoas, te faz sorrir, te dá ânimo, te traz energia. O quão bom é viver perto dessas pessoas. Isso é um sinal de que o seu interior está fluindo para o encontro com a sua espiritualidade total. No meu caso, Deus. Uma outra característica, alegria. Você já teve a oportunidade de ter uma semana altamente feliz? A alegria sai pelos seus poros, você ri à toa, filme romântico e triste te faz sorrir, porque o seu nível de adrenalina está tão alto que tudo te faz sorrir. Isso é alegria. Como que você conquista isso? É claro que a gente não vai ter o tempo inteiro felicidade e rir o tempo inteiro, que o cidadão assim ele é abobalhado, né? Não tem consciência do mundo a qual vivemos, né? Mas o contrário também
é verdadeiro. Não existe possibilidade alguma de você viver o tempo inteiro triste. Se você vive o tempo inteiro triste, você precisa diagnosticar a fonte da sua tristeza. Pode ser inúmeras fontes, inclusive a ausência de missão ou de propósito de vida. Então, assim, é uma característica interna de alguém que está alinhado com a sua vida espiritual. A alegria. A alegria de fazer o que faz, a alegria de existir, a alegria de ter vida, a alegria de ter a condição de ter experiência, mesmo ruim. Eu acredito que todas as coisas, todas, cooperam para o nosso bem. Até aquilo que a gente entende que, a momento, a princípio, é ruim, ainda assim, ela é utilizada de alguma forma para nos fazer nos encontrar. Então, assim, ó, a tristeza também, em alguns momentos, não é totalmente ruim, porque te faz compreender o que você é e quem você é. Há um texto em Provérbios que diz que há mais sabedoria num momento de velório do que no momento de festas regados a vinho. Presta atenção nesta frase. Por quê? Porque no momento do luto, do velório, você se encontra de fato com quem você é. Aqui em cima tem 3 caveirinhas. As pessoas falam, nossa, Damon, você gosta de caveira. Eu sou apaixonado com caveira, né? Tem gente que conecta a caveira com o ocultismo. Eu não. Eu conecto caveira com a simbologia mais perfeita de quem nós somos. Você olhando para essa caveirinha aqui que não quer falar nada hoje, você não sabe se o dono dessa caveira aqui, se foi homem, se foi mulher. Você não sabe o gênero dele. Você não sabe que cor que ele teve. Você não sabe de qual nacionalidade ele veio. Você não sabe se ele tinha dinheiro ou não, se era feliz ou não. Então, ó, olhar para a caveira é mostrar o quão iguais nós somos e de que essa igualdade nos faz compreender que nós viemos e voltaremos todos para o mesmo lugar. É por isso que eu sou apaixonado com caveira e tenho 3 aqui. Depois eu vou apresentar as outras 2 para vocês. Então, ó, por que o Provérbios fala isso? Porque você medita e você compreende para onde você vai. E se você, em algum momento, vai morrer, o que fica para trás? O que você construiu? Qual o legado que você deixa? Então, assim, ó, é por isso que o provérbio diz que tem muito mais sabedoria no momento de velório, de luto, do que no momento de festa regado a vinho. Porque você ali perdeu a sua consciência, enquanto na outra você acha. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Referenciando a alegria. Porque a alegria é um estado de espírito. E você deve usufruí-la o tempo inteiro, por saber que você tem a condição de mudar a sua vida a todo momento, a todo instante. Uma outra centelhazinha, um outro sentimento que deve estar dentro do seu coração, porque ele faz parte de uma pessoa que está alinhada com a sua espiritualidade, é a paz. É a paz de espírito. Jesus, certa vez, disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque de alguma forma ele venceu as angústias deste mundo. A paz não é necessariamente a ausência de guerra, mas é a condição interior de você conviver e administrar, inclusive, toda essa influência externa que vem para dentro de você. Então é você conseguir manter a sobriedade, manter a lucidez, a consciência, mesmo em meio a um turbilhão de sentimentos ruins. Isso é paz. Não quer dizer que você não terá a luta, mas é ter condição de administrar essa luta, mesmo em meio a toda essa confusão. E eu poderia aqui ainda tratar outros sentimentos, como a longanimidade, que é a virtude de se suportar com firmeza as contrariedades. É você o tempo inteiro ter que administrar os seus sentimentos de contrariedade. Saiu, o cara te fechou na esquina, você quase que bateu o carro, isso gera uma contrariedade. Você chega na padaria, não tem pão,
É uma experiência que eu tenho o tempo inteiro. Eu chego na padaria, 9 horas da manhã, não tem pão. Um dia eu perguntei para a moça assim, não tem pão? Não. Na padaria? É, não tem pão na padaria. Eu falei assim, não tem cadeado? Ela falou assim, para que o cadeado? Eu falei assim, para poder passar o cadeado e fechar as portas da padaria que não tem pão, né? É um momento do Damon surtando. Você acha que eu não surto? Todo mundo surta. Eu tenho paz de espírito, mas eu surto. Eu sou ser humano. A menina ficou sem entender nada porque eu pedi um cadeado. Longanimidade é isso. É você conseguir. É claro que eu não briguei com ela, eu falei do bom humor, né? Eu surtei de forma chique. Longanimidade é você conseguir conviver, é ser alguém que age com firmeza, suporta com firmeza as contrariedades que vão chegando na vida o tempo inteiro. Benignidade. Benignidade é diferente de bondade. Então, são sentimentos que estão no coração de quem está alinhado espiritualmente. Você está entendendo que são características que independem de religião, independe de igreja, independe de quem você é, são sentimentos que te levam à conexão direta com aquele que te criou. Seja quem você crê. Eu creio em Deus, a divindade maior do universo. Talvez você entenda que é um arquiteto pleno, talvez o seu criador tenha outro nome, a natureza. Então, independente de quem é o criador na sua cabeça, são sentimentos, são reações, mini centelhas que devem estar sendo alimentadas dentro do seu coração. Então, benignidade e bondade são diferentes. Enquanto que benignidade é ser cortês, é ter uma índole boa, é o bom caráter, é o benévolo, é o ser humano, é o ser bondoso. A bondade é a qualidade que tem todos esses sentimentos. Então, um é o sentimento instaurado, o outro são os reflexos, são as ações desse sentimento. Fidelidade, mansidão, domínio próprio são características de alguém que está buscando e está conseguindo trilhar o caminho da evolução espiritual. Gente, para pensar. Você viver próximo, perto de uma pessoa que tem todas essas características, é a melhor coisa do mundo, porque uma pessoa com essas características vai te fazer crescer, evoluir a um patamar que você nem imagina. Isso é espiritualidade. Então, quando eu disse para você que os 3 pilares que eu uso há anos me faz crescer espiritualmente, é porque me dá a condição de trabalhar todos esses sentimentos. Eu consigo, então, verificar, através da gestão espiritual, que arrasta consigo a gestão pessoal e me faz nortear a partir daquilo que é principal, que é o meu objetivo, que é a minha missão, buscar o ascendimento ou fortalecimento de todos esses sentimentos no meu coração. Como que você consegue o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Como que você vai conseguir desenvolver todos esses sentimentos? É a partir do exercício da fraternidade, é a partir do autoconhecimento, é a partir do estudo, é a partir da leitura, é a partir do encontro interno que vai externar esse encontro para um encontro com alguém, com outro, onde você vai exercitar todos esses sentimentos. É muito fácil ser amoroso vivendo sozinho. Eu quero ver você exercitar esse amor vivendo com pessoas que vão te irritar o tempo inteiro. Ser benigno só você dentro de um quarto fechado é muito fácil. Às vezes eu não suporto nem a mim próprio, né? Mas ainda assim, eu preciso de me relacionar com as pessoas. É sempre para fora, é sempre para o outro. Então, quando eu defino que eu vou tomar as rédeas da minha vida, primeiro pilar. Quando eu defino onde eu quero chegar, eu quero trabalhar todos esses sentimentos para que eu consiga crescer espiritualmente. Então, eu tenho a minha missão em mente, o meu objetivo, o meu propósito, dê o nome que você quiser. Eu tenho em mente que eu quero crescer nessa área, nesses aspectos. Agora, o terceiro pilar eu vou desenvolver ações, atitudes, eu vou trabalhar para que eu consiga atingir todo esse objetivo, porque para mim ele é o mais
importante. Como que eu vou fazer isso? Tendo uma boa agenda, conseguindo administrar o seu tempo, conseguindo separar tempo para a leitura, para a meditação, para um encontro com as pessoas, é eu me relacionar com o outro, é conseguir trabalhar e ter tempo ainda para ter hobby. Gente, eu falei para você toda a minha aventura, né, desse dia de segunda-feira, que parece uma loucura. Terminando aqui essa live, eu ainda vou fazer o meu inglês e antes de dormir eu ainda vou jogar uma partida de xadrez no software. Eu tenho tempo para fazer o que é importante porque eu determino o que de fato é importante. É o terceiro pilar. Faça aquilo que de fato gera resultado. Eu preciso de hobby, eu preciso descansar, eu preciso de ter um tempo para mim, seja para assistir uma televisão, para jogar um xadrez, para fazer a leitura de um bom livro. Este tempo eu preciso ter bem delimitado. É por isso que eu digo que é necessário essa gestão pessoal, essa gestão espiritual, essa gestão como um todo. Então, o que é importante para mim é a espiritualidade. Agora, os meus papéis vão todos eles migrar ou conectar com isso com isto que é mais importante. Num outro momento, eu vou trazer para vocês aqui, e a gente vai trabalhar junto, o círculo da priorização, ou o círculo do objetivo mais importante, ou da missão. É aquilo que está no meio, o princípio, aquilo que é de fato importante, que vai nortear todos os meus papéis dentro da minha vida. Então, assim, a gente vai trabalhar esse conceito um pouco mais à frente, fica comigo conectado, que a gente vai chegar lá. Por que que isso é importante? Porque vai me trazer a condição de compreender de que forma eu vou ajustar toda a minha vida. É isso que eu faço, mas nem sempre foi assim. Minha vida, em alguns momentos, foi um caos. Em alguns momentos, eu perco de vista o que é importante por causa da quantidade de demandas que chegam. Em algum momento, eu me perco. E é comum. Todo mundo vai se perder em algum momento. Você vai ter 1, 2, 3 dias que vai ser um caos. Mas você vai se realinhar novamente. É por isso que é preciso pit stop o tempo inteiro no trajeto ou no caminho ou na trilha que você estipulou para chegar no seu objetivo. Então fica comigo, caminhe comigo essa trilha e eu vou conseguir ajudá-lo a compreender como construir tudo isso. Hoje nós falamos de 5 características ou 5 perguntas que você deve responder para você mesmo para entender se você precisa ou não evoluir na caminhada. E se você já está evoluindo, continue, não pare. E eu trouxe também algumas características que já existem dentro do seu coração e que você precisa alimentar, colocar combustível para que isso venha transbordar na sua vida. Isto é resultado na vida espiritual. E a gente vai ajustando tudo isso através da metodologia baseada nesses 3 métodos. Tome as rédeas ou direcionamento, tome controle da sua vida, tenha uma missão ou descubra a sua missão, seu propósito, seu objetivo e coloque ele como prioridade na sua vida. E terceiro, realize ações, fatos, tarefas que vão alimentar todos esses objetivos ou esta missão, porque isso é focar naquilo que vai gerar resultado. Dessa forma, você vai ter uma vida esplêndida, uma vida alinhada, uma vida equilibrada entre o seu papel profissional, seu papel de pai, seu papel de esposo, seu papel espiritual. Vai estar tudo alinhado. Tudo sendo condicionado ou apontado para a sua evolução espiritual e a obtenção de resultado, tá bom? Um grande abraço, fique comigo nessa caminhada, nessa trilha e a gente se vê logo mais. Até mais, Deus abençoe.